Oi, tudo bom? Mudei de posição. Tô aqui com o meu cachorrinho. E eu queria, nesse terceiro vídeo, falar sobre segredo. Como é que tá sua vida? Eu tô tentando melhorar a minha saúde. E eu tenho esse livro aqui, vai estar ao contrário, mas é o Poder Medicinal dos Sucos e Shakes. E eu tenho que dar uma olhadinha nele. Eu tô até com umas coisas aqui que eu já tinha pra marcar. Eu tenho esse negócio que você puxa aqui e cola, né? Não é um post-it, mas é um marcador de página. Verde e amarelo. Nada sugestivo ao Brasil, né? Tenho esse mini post-itzinho, que também marca. E eu tenho esse aqui, que era de uma agenda antiga minha. Que aí você vai soltando aqui. Ó, você solta aqui. Também para ir marcando as páginas. E eu vou dar uma olhada aqui em tipos de suco e shakes para poder fazer. Para melhora da minha saúde, enfim, eu tenho que à tarde inserir na minha alimentação um suco verde. E eu fiz compra essa semana e eu não tenho todos os ingredientes. E aqui estava falando sobre a importância para a saúde você beber coisas, né? Se comer é importante, beber também, né? Quando a gente pensa em bebida, a gente pensa na água, da importância dela. Mas as misturas dos ingredientes fazem toda a diferença, né? E aqui tá mostrando nesse livro, eu tô abrindo ele agora aqui. Ele fala sobre alergia, os anticoagulantes. E aí ele traz assim, ó. No capítulo 1 fala de bebida. No capítulo 2 para cada parte do corpo. Tratamento detox, uma vida mais saudável. E emagrecimento com bebidas. E aí eu vou dar uma olhada. O que vai me ajudar aqui no meu plano alimentar. Naturopata que fala. Ela me deu umas orientações de alguns sucos que eu preciso fazer. E eu vou confirmar agora aqui, nesse livro, se a referência que ela deu para o meu cardápio e para o cardápio do meu esposo tem a ver com esse livro. Que ela deu um plano pra gente semanal, né? Do que a gente tem que fazer no café da manhã, antes. Aqui, ó. Bebida depurativa, por exemplo. Página 123. Deixa eu ver se é referente a esse livro mesmo que ela deu essa referência. 123. Vegetariana, diabetes, antioxidante. Viu? A 123 não tem. Não tem uma coisa da depurativa. Viu? Não tem. Depois eu vou ver com ela que livro é esse que ela botou, porque o livro que ela passou pra gente foi esse aqui. E na página 123 não é uma bebida depurativa. É uma bebida laxante, nutritiva, antioxidante, alcalinizante e saciante. Ela não é depurativa. E legal desse livro que ele traz um desenho aqui no canto de qual equipamento que você pode usar, né? No começo do livro eu vi que tem uma instrução de equipamentos que você pode usar para fazer essas bebidas, né? E vai ter uma página de foto que eu vi isso aqui em algum lugar.
E aí eu achei legal que vem esse desenho, né? E eu vou falar sobre segredo, que é o tema do nosso vídeo. Aqui, ó. Principais equipamentos para shakes e sopas. E aí, em cada um, tem aqui qual equipamento que você vai usar. Entendeu? Legal. Essa é uma indicação para esse vídeo. Falar sobre segredo é complicado, né? Porque você não pode contar, você não pode compartilhar com ninguém. A pessoa confiou em você. Um segredo que alguém te conta, né? Ou que você descobre sem querer. E aí você tem que guardar aquilo pra você. Porque é uma questão de confiança, é uma questão de respeito com a outra pessoa, né? Nossa, ela confiou alguma coisa pra você. Ela se abriu com você. Tem aquela questão daquele livro famoso, né? Ah, o segredo. A sua força. Uma vez eu estava andando, vou contar pra vocês. Eu estava indo pro trabalho, eu morava no Rio de Janeiro, na capital. Hoje eu moro no interior. E aí eu estava andando e não sei, do nada veio na minha cabeça, vou ver a força do meu pensamento. E aí passou um carro assim, e eu comecei a pensar, olha que pensamento idiota. Eu fiquei pensando assim, vamos ver se a força do meu pensamento vai estourar aquele pneu. E eu fiquei olhando pro pneu, e olhando, e olhando, e olhando, daqui a pouco, pum! Eu tava dentro de uma van, indo pro trabalho. O pneu da minha van estourou. E aí eu tive que ligar pro trabalho, falar que eu tava atrasada, que o pneu tinha estourado, enfim. Mas isso foi a força do meu pensamento que voltou contra mim? Não. Foi uma coincidência, eu acredito nisso. Mas eu fui tão idiota, né? Eu poderia ter pensado várias coisas, botar no meu pensamento a força do meu pensamento para tanta coisa. Eu ter acreditado, ficado com uma confiança tão grande em alguma coisa útil, né? E eu fui logo confiar naquilo, botar minha força naquilo, desprender do meu tempo. Eu estava ali numa van indo pro trabalho, eu poderia pensar em 300 coisas e eu dediquei meu pensamento para uma coisa tão idiota. Existe a teoria do segredo, né? Que você, se você pensar, se você mentalizar, e tem vários coaches, várias terapias que falam que você tem que pensar, que você tem que acreditar, que você tem que viver já com aquilo na sua cabeça, né? Pensando que já vai dar certo para que aquilo realmente aconteça. E não é bem essa a realidade, né? Não estou falando que você pensar em coisas boas não vão te fazer bem. Óbvio que vão te fazer bem. São coisas boas e que você vai despender de tempo, de energia, de pensamento. Mas não necessariamente aquilo vai acontecer, né? Não necessariamente as coisas vão encaminhar para que aquilo se realize. Mas também não adianta você ficar negativando tudo e olhando sua vida só pelo lado ruim, né? Ai, eu não consigo aquilo. Poxa, eu estava no trabalho, mas nem para isso eu presto. Eu fui mandada embora. Não. Por que que você faz as coisas que você faz? Por que que você assume alguma responsabilidade? Por que que você se compromete com alguma coisa? É um passarinho, meu amor. Por que que você se dedica a alguma coisa na sua vida? Você se dedica só por dedicar? Ou tem um porquê que você está botando sua força nisso, né? A minha vida, ela e gira em torno da minha preparação para um dia sagrado, que é o sábado. E é um dia que eu não escolhi. Poderia ser numa terça, poderia ser numa quarta. Eu tirar aquele dia todo para orar, para conversar com Deus, para agradecer Ele, para fazer trabalhos voluntários num lugar que estivesse precisando de mim. Mas eu encaro o sábado como um dia que Ele escolheu, por minha causa.
Ele não precisa do sábado. Ele não precisa da minha adoração para ele ser Deus. Mas eu preciso de um dia para eu tirar, para eu ter comunhão com ele. Eu preciso de um dia de dedicação. O meu corpo precisa de um dia para o descanso. E ele foi planejado e projetado para isso. Então, se eu vou arrumar minha casa, se eu vou estudar, se eu vou trabalhar, eu vou fazer isso e organizar o meu tempo para que no sábado eu tenha o tempo dele e o tempo para ele. Eu sei o dia que eu vou lavar roupa, eu sei o dia que eu vou varrer minha casa, eu sei o dia que eu tenho que começar a cozinhar para eu chegar no sábado e não precisar me preocupar com isso. E eu faço isso todos os dias da minha vida, todas as semanas da minha vida. Eu sempre fiz pensando assim. Eu trabalhava, aí eu, na sexta-feira, ou eu ia procurar ensaiar, ou eu estava dentro da minha casa já com tudo arrumado, comida pronta, tinha um lanche de uma coisa especial, diferente, e no sábado eu estava na igreja. Eu sempre fiz isso. E eu não faço isso por uma rotina, por falta de opção, de não ter o que fazer, mas é por costume, é por adoração, é por comunhão. Então, o segredo da minha vida é viver a minha vida para a glória de Deus, para honrar, para ser digna, para eu crescer em sabedoria física, né? Sabedoria de conhecimento mesmo, de conhecer mais, de estudar, de entender o meu corpo, de entender a natureza, de entender os elementos que me nutrem melhor, que me dão mais inteligência, que me dão mais sobriedade, raciocínio. Eu também cresço em tamanho, né, físico. Meu físico, gente, eu tenho um músculo. Eu fiz a minha avaliação com a nutróloga. Eu preciso perder 5 quilos. O que é 5 quilos, né? Isso a gente perde um mês, menos ainda. Mas eu não tenho um músculo. A minha saúde, ela não é avaliada com uma pessoa de 90 anos, nem de 70. Eu tenho hoje 45, mas eu posso ter uma saúde muito melhor. O meu físico precisa melhorar. Então, eu preciso que isso se evolua dentro de mim. E para complementar o meu físico e o meu mental, eu preciso estar com o espiritual em dia, né? Então, o que eu estou me alimentando? Eu já fiz vários planos de leitura da Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes, mas atualmente eu não estou lendo a Bíblia, não estou estudando, eu não estou ouvindo, não estou abrindo a palavra de Deus. E eu estou aqui com 4 versões de Bíblias diferentes. Essa Bíblia aqui era da minha mãe. Não é a Bíblia principal dela de estudo bíblico, mas ela é uma Bíblia que está com algumas marcações só. E foi uma irmã querida da igreja que deu essa Bíblia para minha mãe. E a coisa que eu tenho da minha mãe hoje é essa Bíblia. Eu nunca li ela, abri ela poucas vezes. Tem aqui uns versículos que eu não abri. Está escrito glória. São versículos que falam sobre o quê? Não sei. Sobre a glória de Deus. E tem aqui umas passagens bíblicas em um papel que eu nunca tinha aberto, falando sobre umas passagens para leitura dos finais do tempo, que aqui não é o fim, o princípio das dores. Isso vem falando sobre a volta de Jesus, sobre a importância, as mensagens do final dos tempos. Tem uma passagem aqui, eu vou abrir, é Mateus 18:1. A herança que minha mãe deixou para mim, quando ela faleceu, foi a minha comunhão com Deus. Ela me apresentou a Deus desde criança. Ela algumas vezes insistia com a gente para fazer o culto. Ela me levou à igreja. E eu estou em Marcos. Eu vi aqui, Mateus não tem 18, mas é Marcos que eu estou.
E essa herança que ela me deu, nunca ninguém vai tirar. Que é o meu conhecimento, meu amor, minha dedicação a Deus. Mateus 18:1 diz assim: naquela hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E na verdade, quem quer ser o maior, que seja o menor, né? Não tem importância. O maior, em que sentido? Você é maior nos seus bens financeiros, você é o maior na estatura, você é o maior em conhecimento, de inteligência, de estudo. Mas se você ler o capítulo 18, falando sobre quem realmente é o maior, não é, o versículo 14 diz: não é da vontade de nosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. A posição que você está querendo não é a posição que você vai exercer as suas melhores qualidades, os seus melhores dons, a sua capacidade não vai ser usada 100%. No versículo 15 a 17, diz o seguinte, sobre o perdão do irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1, 2, para que da tua boca 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, diz a igreja. E se também não te escutar a igreja, consideram como um gentil e publicano. E o versículo 21, 22, então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecar meu irmão contra mim? Eu lhe perdoarei até 7. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Essa é uma passagem muito séria, muito pesada. Tem questões muito sérias sobre o perdão, não é? Mas a gente pode falar isso no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, que Ele use sua vida, que você esteja sendo um instrumento onde você estiver vivendo, que você seja um testemunho do amor e cuidado de Deus. E que o segredo maior que você leve no seu coração é o amor e é o seu compromisso com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.